16 de agosto de 2026, primeiro dia de divulgação das propagandas dos presidenciáveis que concorrerão ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Na data de ontem, eu divulguei o primeiro vídeo dessa série dos presidenciáveis e os direitos sociais. Falei sobre os novos direitos sociais, o que cada um fala em seu plano de governo, e hoje eu vou falar mais especificamente do que eles falam sobre a educação e a situação do Brasil. Eu sou o Weber, sou servidor da Justiça Federal, aqui do canal Vencendo Obstáculos e do site Direito com Propósito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ler o artigo completo lá no Direito com Propósito. Lá no Direito com Propósito, se você for concurseiro, você tem material gratuito para você baixar. Tem também o Súmula Spark, que te ajuda a memorizar conteúdo jurídico, e também os exercícios inteligentes dentro do Súmula Spark para você resolver e você praticar após você ter contato com a matéria. Então, vamos para o conteúdo do vídeo, porque esse conteúdo é importante. Eu vou te mostrar a importância, logo no primeiro momento, que o legislador constituinte originário deu a esse assunto da educação. Quando o constituinte originário tratou dos direitos e garantias fundamentais, ele falou que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E trouxe aproximadamente 80 incisos para discriminar melhor, para disciplinar melhor esses direitos que estão previstos na Constituição da República, e 4 parágrafos também para finalizar o tratamento desse artigo. Veja que depois do direito essencial à vida, vem os direitos referentes à Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Quando ele tratou dos direitos sociais, ele não tratou do direito à vida. O primeiro direito que ele trata é o direito à educação. Então ele fala, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação. Então a saúde e a alimentação são direitos que são intrinsecamente ligados ao direito à vida. A proteção à maternidade e à infância também são direitos que são ligados ao direito à vida. E ele deixou lá para o final, ao tratar dos direitos sociais. Isso é um motivo essencial, porque esse direito à educação é o direito que vai permitir a gente se desenvolver enquanto nação e também enquanto cidadãos. Vai nos permitir desenvolver moral, espiritualmente e materialmente. E esse direito é importantíssimo, e até por isso é o da primeira. Na verdade, é o segundo vídeo da série, mas é o primeiro tratando especificamente dos direitos sociais. Vamos dar uma olhada. A Constituição, ela não trata somente no artigo 6º dos direitos sociais da educação. Na verdade, quando ela trata da ordem social, lá no artigo 205, ela fala que a educação é direito de todos e dever do Estado. E o Estado deve promover educação básica para todo mundo, gratuitamente. E se o Estado não promover gratuitamente a execução para todo mundo, esse gestor público ele fica sujeito a responder por crime de responsabilidade. Ele pode ser responsabilizado por esse crime. E isso está na Constituição da República. A situação do Brasil não é uma situação muito boa. Existe um índice PISA que avalia a formação dos estudantes nacionais. Dentre 81 nações, o Brasil está no vexatório 62º lugar. Isso significa que um país que está entre as maiores economias do mundo não consegue desenvolver a sua educação. Internamente, isso também se reflete. Por quê? A maior unidade da federação em arrecadação, que tem o maior PIB, de aproximadamente 3,3 trilhões, isso com os dados de 2023, que agora deve ser mais. Ela está na vexatória 9ª colocação. Paraná é o primeiro dessa lista, e eu sou aqui do Rio de Janeiro. O meu Rio de Janeiro está pior ainda, ele está na penúltima colocação, ele está com 3,7, e é a segunda unidade da federação em PIB, em arrecadação,
Então, vocês podem ver que recurso financeiro não reflete o resultado na educação. Então, o Brasil também ele investe muito pouco nos seus alunos, pode parecer que é muito, R$ 20.000, $3.300, mas é muito pouco. Há países que investem mais, há países que investem 11 mil, se não me falha a memória, o Chile, eu vou compartilhar aí com vocês, investe $11.000 por ano e tem uma meta de investimento de $75.000 por ano. É óbvio que países que gastam menos do que o Brasil se encontram numa situação melhor do que a do Brasil. E a gente precisa ver que há unidades da federação que gastam menos e têm um resultado melhor. Como que levar o resultado dessas unidades para outras unidades da federação? Isso é que os candidatos devem responder. Vamos dar uma olhada no que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala sobre a educação. O Brasil tem 300 e poucas faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro. Em 500 anos, Alves, eles fizeram 136 ou 170. Eu e a Dilma, em apenas 16 anos, fizemos 200. Em 16 anos, nós fizemos mais do que eles fizeram em 500 anos de universidade desse país. Isso é pensar no futuro. Isso é pensar no futuro. Porque o futuro significa investir em educação. O futuro significa formar os nossos jovens. E é por isso que eu estou pensando. E estou pensando muito, se prepare, porque vai ter mais. O Haddad não vai ter mais ministro da Educação, porque vai ser governador de São Paulo. Então, nós vamos ser o mesmo ministro da Educação, está aqui. Fique tranquilo que eu não vou tirar você, não. Você é um bom ministro. Só estou falando bem do Haddad, porque o Haddad foi o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Então, companheiros, Como visto, o presidente fala em ampliar as conquistas que os seus governos e o governo da presidenta Dilma alcançaram. Agora vamos dar uma olhada no presidenciável, na verdade, Flávio Bolsonaro fala sobre educação. Também na cadeia, o Brasil vai vencer, porque eu vou dar uma educação de qualidade para os filhos dos brasileiros. O Brasil vai vencer, porque a mãe que não tiver condições de botar o seu filho numa creche pública, eu vou dar um voucher para ela botar o seu filho numa creche privada e ela poder ir trabalhar sabendo que o seu filho está sendo bem cuidado. O Brasil vai vencer, porque eu vou mudar o currículo escolar para que os nossos jovens aprendam algo de útil nas suas vidas, porque eles não podem mais ser transformados em militantes. Eles são estudantes e merecem uma oportunidade. O Brasil vai vencer, porque eu vou trazer o setor produtivo privado para dentro das universidades, para fazerem parcerias e haver investimento em desenvolvimento, em pesquisa, em tecnologia e em inteligência artificial. Assim os nossos jovens, além de um diploma pendurado na parede, vão ter trabalho. O Brasil vai vencer, porque eu vou criar o programa Minha Primeira Empresa. O Brasil vai vencer, porque nós vamos ter um protocolo eletrônico unificado para que toda a rede de saúde, pública e privada, esteja na palma da sua mão Para você entender melhor a proposta do candidato, vale a pena você dar uma lida no plano de governo dele. Mas ele tem uma ideia de voucherizar, né? de conferir vouchers para as pessoas que não são atendidas pelo poder público. Essa é uma proposta que é polêmica por conta do princípio orçamentário, do princípio licitatório. O Estado, quando ele vai contratar um serviço, quando ele vai fazer uma obra, uma compra, enfim, tudo que o Estado vai adquirir, ele precisa fazer uma licitação. Eu tenho dúvidas, enquanto formado em direito, né, eu trabalho com direito, sou servidor da Justiça Federal, eu tenho dúvida, enquanto profissional do direito, sobre a constitucionalidade dessa proposta dele. Então, assim, o que a gente deve ver? Eu não estou aqui para influenciar o seu voto, mas a gente precisa saber se as propostas dos candidatos encontram respaldo na legislação. Ele tem uma ideia muito firme de que, se o povo der esse poder para ele
ele vai poder fazer o que sair da cabeça dele. Mas a gente vive num Estado democrático de direito. É óbvio, se não for cláusula pétrea, o candidato ele pode apresentar sua proposta de emenda à Constituição e alterar a Constituição da República se a questão for constitucional. Se a questão for infraconstitucional, ele tem uma possibilidade maior de fazer as alterações que ele promove. Mas ele tem que convencer o Congresso Nacional também. Não basta ele apresentar uma proposta que ela vai ser aprovada. E isso que você está pensando que vai acontecer, vai efetivamente acontecer. Vamos dar uma olhadinha no que o candidato Caiado fala sobre educação. 5% da produtividade do trabalhador americano. 40 e poucos anos depois é um quarto, é 25%. Então nós caímos. A Coreia do Sul é o contrário, então é um X, assim, o Brasil foi indo para baixo, a gente foi... Né? E qual é o pacote Caiado, né, para reverter isso? Produtividade é algo muito complexo, não tem bala de prata, é um monte de coisa, né? Mas eu acho que o que se espera de um presidente da República é propor um projeto para o país que realmente reverta essa situação, que é histórica, né? Qual é a visão, Ronaldo Caiado, sobre produtividade no Brasil, médio prazo, longo prazo, para reverter essa situação? Olha, você colocou uma coisa boa. Por exemplo, interessante, a Noruega sobrepôs os americanos. A Noruega hoje, a hora trabalhada, cresce $90 ao PIB do país. No Brasil é $19, tá certo? Estados Unidos é o segundo lugar. Entre hora trabalhada, PIB, acréscimo a PIB de cada um dos países, tá certo? O Brasil está lá pelo 25º lugar em relação ao acréscimo hora trabalhada. Então, essa realidade que você colocou, o diagnóstico está feito. Veja bem, qual foi a preocupação do Ronaldo Caiado quando chegou ao governo? Eu sou um médico, fui professor. Certo? Você não pode imaginar, eu sou o primeiro lugar no Brasil na educação. Primeiro lugar no Brasil. Eu sou uma pessoa que dou aula para meus alunos. Eu vejo meus alunos, eu olho meus colégios, eu me preocupo em não ter evasão escolar, eu me preocupo em ter uma sala de aula digna para o jovem, laboratório de física, química, biologia, informática, robótica. Eu quero ter uma alimentação de qualidade para meus jovens, todos eles bem fardados ali no sentido de ter todos os seus uniformes, um Chromebook do Google desde o 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, prêmios sucessivos aos colégios que se destacam mais nas notas no Enem. Isso tudo diretamente, o governador tratando diretamente com esses jovens. Quando eu cheguei ao governo de Goiás, eu tinha 1.073 jovens condenados, tá certo? Por crimes e tráfico de drogas. 1.073. Por quê? Porque hoje você tem que preocupar, você me perguntou isso, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que é hoje esse percentual no Rio de Janeiro, nos estados, no interior desse estado do Nordeste? É quase a totalidade da juventude, porque lá o jovem só tem esperança de vencer na vida se ele for do narcotráfico. E lá ele vai ter a melhor namorada, o melhor carro, a melhor moto, a melhor roupa. Então, em Goiás tinha 1.073 jovens condenados. Sabe quanto eu entreguei o governo agora para o meu vice-governador? 168 jovens. Veja bem, isso que é segurança. Mas num país que você tem o MC Pose e o Oruan como líder da juventude, você não tem como criar esse país. Então você nunca vai sair dessa melhoria se você não investir em educação, profissionalização no ensino médio, maciço, aí dando um conceito não de formar analfabetos funcionais, mas de formar pessoas que tenham a capacidade de sair do ensino fundamental, chegar no ensino médio, ou um bom profissional, ou entrar numa faculdade que não seja essa picaretagem que tem hoje no Brasil, que muitas universidades são verdadeiras betes, tá certo? Registradas também pela universidade, pelo Ministério da Educação. Porque cobram ali um valor e não dão aos jovens aquela formação que tem. Então o remédio para isso é um só, é você educar que essas pessoas vão sair. O que o Lula construiu? 3 gerações de dependentes do governo. Esse ciclo, eu quebrei ele em Goiás. As pessoas saem da condição lá de dependente de uma bolsa do governo e está ganhando o dinheiro dele. Essa é a verdade. Mas isso aí, se você não cuidar do jovem, esse ciclo de pessoas vai cada vez mais aumentando.
O candidato Caiado, ele pensa em levar as conquistas do estado de Goiás para o Brasil inteiro. Goiás, se você entrar lá no Direito com Propósito para ler, tá, se não me falha a memória, eu vou apresentar aqui do lado a lista das unidades da federação no último INDEB, está em terceiro lugar, então está bem posicionado. O que eles conquistaram lá, né, a experiência que eles tiveram no estado de Goiás é uma experiência que é boa, então assim, vale de fato levar para o resto do Brasil. Agora a questão é, será que ele vai conseguir, como presidente da República, implementar todas essas ideias que ele implementou no estado do Goiás? Deixa aqui embaixo no comentário e vamos dar uma olhada no que o Zema falou sobre a educação. O senhor arriscou ali falando sobre educação, né? E aí eu queria aproveitar para falar de educação, que é um problema brasileiro gravíssimo. O Brasil, nos testes internacionais, tem um desempenho pavoroso. Vai sair PISA esse ano. E a expectativa é de que vai sair igual o PISA de 2019, PISA de 2021, péssimos números. A gente não aprende matemática, não aprende português, não aprende nada. Então, a máquina de criminalidade também é alimentada por uma máquina de insatisfação. O sujeito estuda, não aprende, e ele vai fazer o quê? Vai ganhar quanto? Como enfrentar isso? Porque quando a gente fala, precisamos treinar os professores, não tem um banco com um monte de professores altamente qualificados esperando para ser chamado para treinar o professor. Nós não temos nem quem treine os professores. Queria ouvir o senhor sobre isso. Orneg, concordo totalmente com você. E é um problema que existe no Brasil por causa da pasteurização do ensino. Os sindicatos, a esquerda, controlam o setor e eles não querem mudanças. E alguém vai falar, você é suspeito, mas eu vou te dar aqui um exemplo concreto. No início desse ano, eu tentei implementar em Minas Gerais as escolas cívico-militares, que seriam implementadas somente nas maiores cidades. Oliveira deve ter 5 escolas estaduais. Uma, caso a comunidade quisesse, depois de uma consulta, seria uma escola cívico-militar. Lembrando que Oliveira é a cidade do nosso querido Mitre aqui. É a maior cidade da América Latina, depois de algumas outras. Mas uma bela cidade, gosto muito de lá. E o que aconteceu? A esquerda em Minas proibiu as audiências. Não é nem a implantação, as audiências. Eles temem que uma escola com disciplina, uma escola onde os alunos vão ter um maior compromisso, vão ter um melhor acompanhamento, ameace a escola tradicional que nós sabemos que não funciona. Eles não querem que uma escola onde os alunos aprendam mais, os professores sejam premiados. Como que você melhora alguma coisa se você não tem incentivos? É o pacto da mediocridade que existe na educação do Brasil. Um negócio desse, lá do Palácio do Planalto? Nós temos de ir levando adiante essa luta. Vamos dizer, é litigar, brigar com a esquerda mesmo. Eles querem a mediocridade. Está claríssimo. Eles não querem... Nós colocamos em Minas Gerais 6 escolas charter, aquele modelo em que o privado administra uma escola pública e recebe verba do governo. Eles estão lutando direto contra esse modelo em Minas. Já entraram com ação, estão sempre denunciando alguma coisa. Da variedade, você extrai comparação. E da comparação você vê o que é melhor. E no Brasil está proibido variar. Agora, tudo enquadrado só naquilo que eles acham que é o bom e nós sabemos que não é. A parte dessa contaminação política ou contaminação sindical na categoria, vamos para os números aqui relativos à educação em Minas Gerais. O senhor enfrentou, inclusive, embates importantes com professores, com servidores da educação ao longo do seu mandato. O que dizem os professores, aliás, foi assunto nessa semana sendo debatido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que dizem os professores? Reclamam de um déficit salarial de mais de 40% em relação ao piso nacional e se queixam dos contratos temporários, um alto volume, 80% de contratos temporários na educação básica. Como o senhor responde a essas críticas aqui?
Sheila, se nós não tivéssemos pagando o piso, a justiça já teria dado ganho de causa para eles. Alguém lá no sindicato fala que o Estado de Minas não paga o piso e tem gente que acredita. Nós pagamos o piso. Qualquer um pode estar conferindo isso. Essa é a primeira questão. A segunda é... relativa aos contratos temporários, 80% de contratos temporários na educação básica. Contrato temporário dá flexibilidade. Nós temos hoje casos em que você precisa, em determinadas regiões do estado, ter mais ou menos professores, e o que o sindicato quer é gente pagando contribuição e não pessoas que às vezes são boas. E aí você consegue também ter, muitas vezes, pessoas que vão ter, vamos dizer, um comprometimento maior, porque sabem que vão ficar naquele emprego enquanto estiverem fazendo entrega. Na educação em Minas Gerais é um terror a quantidade de professoras que têm licença médica que muitas vezes fica quase que sem explicação, sabe? Mas tudo com cobertura de sindicato também. Então, os temporários muitas vezes são para suprir essas pessoas que podem estar voltando a qualquer momento. Um problema leva a outro, é o que eu falo. A coisa, na hora que você começa a corrigir, você, por tabela, vai corrigindo outras. Esse candidato, ele é um pouco diferente dos outros, né? Os outros têm uma proposta, tem lá a proposta no plano de governo dele, eu li o plano de governo de todos eles e tem proposta no plano de governo deles. Agora, quando ele vai responder, parece que ele se vale mais da retórica de atacar, né? Para ele são os sindicatos, é a esquerda que não deixa que as coisas aconteçam. E aí fica uma dúvida. Se ele, como governador do estado de Minas, não conseguiu levar a cabo as propostas dele, como presidente da República ele vai conseguir levar? Será que os sindicatos eles têm mais poder do que o governador do estado de Minas Gerais? Então me parece que é um camarada que não está tão bem preparado assim para ser presidente da República. Tanto é que as últimas pesquisas mostram que a intenção de votos nele é realmente muito baixa. Mais uma vez, não estou aqui para influenciar. Na verdade, esse vídeo é para divulgar um artigo que eu fiz de Direito com Propósito, para falar sobre o direito social à educação e o que os candidatos presidenciáveis falam sobre esse importante direito. Agora, cabe a você avaliar a proposta dos candidatos e ver se o que eles apresentam é algo que é plausível, algo que é palpável, algo que é execuível. Não basta todos dizerem que são a favor da educação integral, não basta todos dizerem que são a favor da educação técnica, da inteligência artificial para todo mundo e não terem recursos, não conseguirem recursos financeiros para pôr em prática as suas propostas de campanha. Porque depois de eleitos eles podem fazer como o governador de Minas Gerais está fazendo, por exemplo. Ele não consegue implementar uma série de planos e a culpa é dos sindicatos, a culpa é da ideologia, a culpa é do domínio da esquerda sobre as universidades, enfim, uma série de desculpas para justificar a sua incompetência. Isso não é legal e a gente acaba perdendo mais 4 anos, e 4 anos do jeito que o mundo está rodando é muito tempo e a gente não pode perder, beleza? Forte abraço, velho do canal Vencendo Obstáculos, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta e compartilha para chegar ao maior número possível de pessoas. Valeu!